6h10 da manhã, um despertador toca, uma panela no fogo e em segundos uma decisão que mudaria uma vida para sempre. Porque quando o amor se transforma em posse, até o que deveria aquecer pode queimar. E aí, pessoal, voltei com mais um caso brasileiro para vocês. E se você está procurando histórias reais que mostram até onde a obsessão pode levar, você acabou de encontrar o canal certo. Mas atenção, o caso de hoje não é para os fracos. É um caso que vai te fazer questionar como alguém pode cometer tamanha crueldade contra quem diz amar. E antes de começar, se você quer continuar vendo casos reais, sem filtro, sem romantização, deixa o like agora, se inscreve no canal e ative esse sininho, porque o que você vai ver aqui hoje é pesado. O nome dela é Jennifer Santos de Jesus. Ela tinha apenas 22 anos, mãe de uma menina de 4 anos. Uma mulher que deveria estar vivendo a plenitude da juventude, mas na madrugada de 27 de junho de 2023, Jennifer acordou para o pior pesadelo que uma pessoa pode viver. Porque naquela manhã, o homem que dizia amá-la decidiu que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. E a arma que ele escolheu? Óleo fervente. Mauá, São Paulo, uma cidade da região metropolitana de São Paulo com quase 470 mil habitantes. Foi nessa cidade que Jennifer Santos de Jesus vivia com a sua filha de 4 anos, a Mirella. Jennifer tinha 22 anos, era jovem, sonhadora e, acima de tudo, era mãe. Sua prioridade sempre foi a filha dela. Tudo o que ela fazia era pensando no bem-estar daquela criança. Ela morava no mesmo terreno que seus parentes, a família morava embaixo e Jennifer morava em cima. Uma estrutura comum em muitas famílias brasileiras, onde gerações compartilham o mesmo espaço para se ajudarem mutuamente. Henrique de Souza Maza, 30 anos, mas não se deixe enganar pela idade. Maza não era um homem maduro, era um homem controlador, possessivo, ciumento, perigoso. Segundo relatos, o relacionamento entre Jennifer e Henrique durou cerca de 2 anos. E durante esses 2 anos, Jennifer viveu sob constante vigilância emocional. Maza era extremamente ciumento. O tipo de ciúme que não é sinal de amor, é sinal de controle. Ele não suportava a ideia de que Jennifer pudesse ter vida própria, amigos próprios, vontades próprias. E quando Jennifer tentava impor limites, quando ela tentava dizer não, Maza reagia, com raiva, com ameaças, com manipulação. E algumas semanas antes do ataque, o relacionamento já estava em ruínas. Segundo informações, Maza teria traído Jennifer primeiro. E Jennifer, cansada, magoada, resolveu fazer o mesmo e ficou com outro rapaz. Mas para Maza, isso era imperdoável. Não porque ele não tivesse traído, mas porque, na cabeça dele, Jennifer não tinha direito de fazer o mesmo. Porque homens como Maza não veem mulheres como iguais. Eles veem como propriedade. E quando a propriedade se rebela, eles punem. Nos dias anteriores ao ataque, Jennifer já tinha tomado uma decisão. Ela queria terminar o relacionamento. Ela não aguentava mais os ciúmes excessivos. Não aguentava mais as discussões, não aguentava mais viver sob controle. E na noite do dia 26 de junho de 2023, Jennifer mandou uma mensagem para Maza, que seria o gatilho para a tragédia. A mensagem dizia: precisamos conversar. 2 palavras que todo mundo sabe o que significam. 2 palavras que indicam o fim, e para Maza aquilo foi inaceitável. Meia-noite, Jennifer manda a mensagem: precisamos conversar, mas Maza não responde. Jennifer acha estranho. Onde ele estaria? Por que não está respondendo? Então coisas ainda mais estranhas começam a acontecer. Maza posta stories nas redes sociais dizendo que a filha tinha falecido. Jennifer fica em pânico. O que está acontecendo?
Um amigo de Masa entra em contato com Jennifer dizendo que Masa havia sido sequestrado, que ele estava gritando muito na casa da mãe, que estava sem camisa, apenas de bermuda, muito agitado. Mas isso tudo era teatro, era um álibi. Masa estava criando uma narrativa de que algo grave tinha acontecido com ele para justificar o que ele estava prestes a fazer. Por volta da meia-noite, Masa aparece na casa de Jennifer. Jennifer, ainda preocupada com os stories sobre a morte da filha dele e sobre o suposto sequestro, joga a chave para ele entrar. Mas Masa não usa a chave, ele pula o muro. Jennifer já acha isso estranho. Por que ele pularia o muro se ela acabou de dar a chave? Mas ela deixa ele entrar, afinal eles precisavam conversar. Dentro da casa, Masa começa a insistir que Jennifer lhe desse R$100. Ele insiste e Jennifer diz que não vai dar e que ele poderia pedir para a avó dela, mas ele diz que não. Diz que vai pedir para os tios dela e Jennifer diz também que não iria permitir. Masa continua insistindo, enchendo ela sobre o dinheiro. Por que essa insistência no dinheiro? Era mais uma forma de controle, de testar até onde Jennifer cederia, de ver se ele ainda tinha poder sobre ela. Jennifer se mantém firme e disse não. E depois da discussão sem sentido, Jennifer pede para Masa tomar banho, ele toma tranquilamente, e depois do banho ele se deita na cama, junto com a Jennifer e a pequena Mirella, de 4 anos, que estava doente naquele dia. Normalmente, a Mirella dormia no quarto dela, mas como estava com uma virose, a mãe a colocou para dormir junto. E essa decisão de ter a filha na cama naquela noite teria sido tanto uma bênção quanto uma maldição. Porque quando o ataque viesse, Mirella também seria atingida. Mas a sua presença também aceleraria o socorro. Das 11 da noite até as 4 da manhã, Masa fica rodando pela casa. A Jennifer nota. A casa toda estava escura e ele andava de um lado para o outro. Mas o que estava passando pela cabeça dele? Ele estava planejando, estava decidindo como fazer. Estava esperando o momento certo. O despertador de Jennifer tocou às 6h10 da manhã. Ela precisava acordar para trabalhar. E é nesse momento que Masa age. Primeiro, ele faz uma pergunta. Uma pergunta que ele já sabia a resposta. Ele pergunta: Jennifer, você tem certeza que você não me quer mais na sua vida? E Jennifer, cansada, firme, respondeu: sim, tenho certeza. Quando eu chegar na minha casa, eu não quero mais nada seu aqui. Foi o sim que ele não queria ouvir. Foi a confirmação do fim. Foi a perda de controle. E para Masa, isso era uma sentença de morte. Não dele, dela. Masa se levanta, vai até Jennifer, dá um beijo na testa dela, depois dá um beijo na testa da pequena Mirella. Beijos de despedida. Mas não a despedida que você imagina. Era a despedida de um homem que estava prestes a cometer um dos crimes mais cruéis que você pode imaginar. Masa vai até a cozinha. Jennifer ouve o barulho característico do fogão sendo ligado. Ele acha que ele está indo embora para trabalhar, afinal, ele disse que iria. Mas ele não estava indo para trabalho nenhum. Ele pega uma panela, coloca o óleo dentro, e não só óleo, ele adiciona açúcar. Por quê? Porque açúcar aumenta a temperatura do óleo e faz com que ele grude na pele. Isso não foi um ato de raiva momentâneo. Isso foi premeditação. Isso foi crueldade calculada. Ele espera o óleo ferver, espera até que esteja no ponto máximo de temperatura. Então ele pega a panela, volta para o quarto e Jennifer ainda está deitada com a filha. Masa se aproxima da cama. Primeiro, ele prende as pernas de Jennifer para que ela não consiga se mexer. E então ele despeja o óleo fervendo sobre ela. O alvo? O rosto. Ele queria destruir a beleza dela. Queria fazer com que, mesmo que ela sobrevivesse, ela nunca mais fosse a mesma. Jennifer sente uma quentura intensa na cabeça e, num reflexo de sobrevivência, ela coloca as mãos no rosto para se proteger. As suas mãos absorvem parte do óleo, mas o líquido escorrendo atinge também seu couro cabeludo, seu pescoço, seus ombros, seus braços. E o pior, parte do óleo atinge a pequena Mirella, que estava deitada ao lado da mãe.
O bracinho da menina de 4 anos é queimado. Mirella começou a gritar. Gritos de uma criança aterrorizada, em dor, sem entender o que está acontecendo. E esses gritos acordaram a Jennifer completamente. No primeiro momento, Jennifer acha que é ácido que está sendo jogado nela. A queimação é tão intensa que ela não consegue identificar. Ela se defende como pode com as mãos e o óleo continua queimando a sua pele. Jennifer então se levanta, corre até o espelho e vê o próprio rosto desfigurado, inchado, queimado, com a pele derretendo. E ela grita e chama pela avó. Mas e o Masa? Masa já tinha fugido. No momento em que despejou o óleo, no momento em que viu o estrago que causou, ele correu. De bermuda sem camisa, ele pulou do primeiro andar da casa e fugiu. Deixou Jennifer gritando de dor. Deixou uma criança de 4 anos traumatizada e queimada. E simplesmente correu, porque covarde é assim. Ataca quando a vítima está vulnerável e foge quando precisa encarar as consequências. A avó de Jennifer, que morava embaixo, ouve os gritos, sobe correndo e o que ela vê é uma cena de horror. Jennifer com o rosto, o couro cabeludo, os ombros, os braços completamente queimados. A pequena Mirella chorando com o bracinho em carne viva. E marcas de óleo nas paredes, no chão e na cama. O SAMU é chamado imediatamente. Jennifer é levada às pressas para o hospital. Jennifer deu entrada no hospital de Mauá no dia 27 de junho, ainda de manhã. Os médicos avaliaram a gravidade das queimaduras. O rosto, queimadura de 1º grau. Couro cabeludo, queimadura de 2º grau. As mãos, queimadura de 3º grau, que é a queimadura mais grave que existe. É quando o óleo atravessa todas as camadas da pele e atinge os tecidos mais profundos. Jennifer recebe alta no dia 28 de junho, apenas um dia depois do ataque. Por quê? Porque não havia leitos disponíveis para ela ficar internada. O sistema de saúde brasileiro, mais uma vez, falhando com quem mais precisa. Então a Jennifer vai para casa, dorme uma noite em casa e no dia 29 ela acorda e vai ao banheiro se olhar no espelho. E o que ela vê? Ela vê uma imagem deformada. Não por culpa dela, mas por culpa do que fizeram com ela. Seu rosto estava completamente inchado, desfigurado e irreconhecível. A Jennifer, que sempre foi muito vaidosa, que sempre cuidou da própria aparência, não se reconhece. E ali naquele banheiro, diante daquela imagem, Jennifer tem um colapso. Ela começa a sufocar, ela entra em pânico. Ela não consegue respirar. As irmãs dela veem o que está acontecendo, o desespero toma conta de todo mundo ali e Jennifer é levada às pressas de volta ao hospital. E dessa vez ela fica 2 meses internada. E durante esses 2 meses, a Jennifer passou por 5 procedimentos cirúrgicos. Ela fez raspagem das áreas queimadas, enxerto de pele e de onde tiraram a pele para esse enxerto, da própria coxa dela. Imaginem, além da dor das queimaduras, ela teve que passar pela dor de ter pedaços da própria pele retirados para cobrir as áreas danificadas. E mesmo após todos os procedimentos, Jennifer ficou com sequelas permanentes nas mãos, que foram as mais atingidas porque ela as usou para proteger o rosto. Jennifer perdeu 35% da mobilidade. Ela consegue abrir e fechar as mãos apenas 65% do que conseguia antes. Isso significa dificuldade para tarefas simples do dia a dia, coisas que a gente faz sem pensar, como segurar um copo, escrever, cozinhar. Tudo se tornou mais difícil. No rosto e no couro cabeludo, as cicatrizes ficaram permanentes. Marcas que ela vai carregar para sempre. Marcas que vão lembrá-la todos os dias do pior momento da sua vida. Mas as piores sequelas não são as que a gente vê, são as que ficam dentro. Jennifer desenvolveu traumas profundos. Ela não conseguia subir na própria casa sem que o coração disparasse. Tudo ali lembrava o que aconteceu. Nos primeiros meses após o ataque, ela só subiu 2 vezes na casa dela, apenas 2. Porque cada cômodo trazia lembranças. O quarto onde dormia, a cama onde estava com a filha, a cozinha onde ele ferveu o óleo, tudo era um gatilho para reviver aquele horror. E a pequena Mirella?
Uma criança de 4 anos que viu a mãe ser atacada dessa forma, que foi queimada junto. Como será que ela processa isso? Que tipo de trauma uma criança carrega depois de presenciar tamanha violência? E após cometer o crime, Henrique de Souza Maza fugiu de São Paulo. Ele sabia que a polícia viria atrás dele. Sabia que havia testemunhas. Sabia que Jennifer tinha sobrevivido e poderia identificá-lo. Então ele fez o que os covardes fazem. Correu. E para onde ele foi? Para Cajazeiras, no sertão da Paraíba, a 2.700 quilômetros de distância de Mauá. Mas por que Paraíba? Por que tão longe? Segundo o próprio Maza declarou posteriormente que ele fugiu para lá porque tinha medo. Medo de quê? Medo da polícia? Não. Ele tinha medo da facção criminosa. Em um áudio que vazou, Maza disse: se eu fosse preso em São Paulo, eu não duraria uma semana. A facção lá já teria me matado. Já estou avisado. Se eu for preso lá, em uma semana, eu já estaria morto. O que isso significa? Significa que dentro do crime organizado, até os criminosos têm um código. E o que Maza fez, jogar óleo quente em uma mulher e uma criança, é considerado inaceitável. Até para quem está no mundo do crime. Isso mostra o quão hediondo foi o ato dele. Tão hediondo que nem bandidos queriam estar perto dele. Enquanto isso, em São Paulo, a polícia não ficou parada. O Tribunal de Justiça de São Paulo expediu um mandato de prisão contra Henrique de Souza Maza por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio contra a criança, lesão corporal grave. A informação sobre ele está em Cajazeiras, chegou às autoridades da Paraíba no dia 29 de agosto de 2023, 2 meses após o crime. O Núcleo de Inteligência do 6º Batalhão da Polícia Militar da Paraíba, com o apoio das guarnições do Sargento Léo Souza e do Soldado Vinícius, além do CPU sob o comando do Tenente Girlânio, localizaram Maza. Ele estava no bairro do Cristo Rei, em Cajazeiras. A abordagem foi feita e Maza foi preso. O homem que havia fugido 2.700 quilômetros para escapar da justiça foi finalmente capturado. Maza foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cajazeiras, onde foi formalmente apresentado. Posteriormente, ele seria transferido de volta para São Paulo para responder pelos crimes que cometeu. E finalmente, após 2 meses de medo, de insegurança, de olhar para trás a cada esquina, Jennifer recebeu a notícia. Ele foi preso. E quando Jennifer soube que Maza havia sido preso, ela sentiu alívio. Não felicidade, não vingança, não satisfação, apenas alívio. Alívio de saber que ele não estava mais solto, que ele não poderia voltar, que ela e sua filha poderiam finalmente começar a respirar sem medo. Em entrevista, Jennifer disse: eu me sinto bem aliviada, minha filha vai se sentir aliviada. Eu não conseguia nem subir na minha casa, só subi 2 vezes e com o coração na mão, porque eu lembrava da cena do que acontecia dentro da casa. Tudo trazia lembrança dele. E agora eu me sinto bem mais em paz de chegar na residência, de sair na rua, me sinto bem mais segura. E aqui vai um detalhe que arrepia. Na manhã do crime, antes de jogar o óleo em Jennifer, o Maza mandou um áudio para ela, um áudio dizendo: bom dia, meu amor. Bom dia, vida. Bom trabalho. Amo você, tá? Beijo. Amo você, ele disse. Amo você. Na mesma manhã em que ele tentou matá-la de forma mais cruel possível. Isso não é amor. Isso nunca foi amor. Isso é obsessão, é posse, é controle disfarçado de afeto. E esse áudio serve como um lembrete. Palavras não significam nada quando as ações mostram o contrário. Jennifer, em sua própria força, deixou uma mensagem importante. Quando a gente não quer um relacionamento, a gente não é obrigada a ficar com uma pessoa. A gente não é obrigada. Agora, fazer o que ele fez, eu não aceito isso, nunca. Se hoje ele está lá, se hoje ele está preso, é porque ele tem que pagar pelo que ele fez. E ele vai pagar. E ela está certa. Ninguém é obrigado a continuar em um relacionamento. Ninguém pertence a ninguém. E nenhuma reação violenta é justificável. O que aconteceu com Jennifer não é único, não é raro e não é exceção. É uma parte de uma epidemia de violência contra a mulher no Brasil.
Mais de 10 mulheres por dia sofrendo tentativas de assassinato simplesmente por sua condição de gênero. E o mais assustador é que 76,4% dos agressores são conhecidos das vítimas. Pessoas em que as mulheres deveriam poder confiar. Maridos, namorados, ex-companheiros. Pessoas que deveriam proteger, mas que se tornam os maiores algozes. E o caso de Jennifer Santos de Jesus nos ensina várias coisas dolorosas. Primeiro, violência doméstica não tem cara, não tem classe social, não tem raça específica, pode acontecer com qualquer mulher em qualquer lugar. Segundo, ciúme excessivo não é amor. É sinal de perigo, é bandeira vermelha, é prenúncio de violência. Terceiro, quando alguém não aceita o não, quando alguém trata você como propriedade, como alguém que te controla, essa pessoa é perigosa. Quarto, a tentativa de feminicídio é uma realidade brutal e precisa ser tratada com a gravidade que merece. O que o Henrique Maza fez não foi um ato de paixão, não foi um momento de loucura, foi calculado, foi premeditado. Ele adicionou açúcar ao óleo para aumentar a temperatura e fazer grudar na pele. Ele prendeu as pernas dela para que ela não pudesse fugir. Ele mirou no rosto dela porque queria destruir a sua beleza. Isso é sadismo, isso é crueldade em estado puro. A Jennifer sobreviveu e isso é um milagre. Mas ela não saiu ilesa. Ela carrega cicatrizes físicas, ela perdeu a mobilidade nas mãos, ela tem marcas permanentes no rosto e no couro cabeludo e carrega cicatrizes emocionais que talvez nunca cicatrizem completamente. A sua filha Mirella, com apenas 4 anos, presenciou tudo, ela foi queimada. Ela vai carregar essa memória para sempre. E o Maza tá preso. Ele vai responder pelos crimes e eu espero muito que a justiça seja feita e que ele pague por cada segundo de dor que ele causou. E se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, saia, denuncie, procure ajuda. Jennifer está reconstruindo a sua vida, dia após dia, com as cicatrizes que carrega, mas com a força de quem sobreviveu. Ela não é mais vítima, ela é sobrevivente. Mas quantas outras mulheres não têm a mesma sorte? Quantas não sobrevivem ao primeiro ataque? Quantas se tornam estatísticas? Isso precisa acabar. Precisamos de uma sociedade que ensine aos homens que mulheres não são propriedades, que não é uma resposta completa, que violência nunca é justificável. Nós precisamos de leis mais rígidas, de punições mais severas, de um sistema que proteja as mulheres ao invés de falhar com elas. E precisamos que cada um de nós, homens e mulheres, se posicione contra a violência de gênero. Porque silêncio é cumplicidade. E se esse caso te impactou, se você acha que essa história precisa ser conhecida, compartilha. Deixa aqui o teu like, se inscreve no canal e ativa esse sininho. E nos comentários escreve aqui. O que você acha que deveria acontecer com pessoas que cometem crimes tão cruéis? Vamos discutir? Um abraço forte e até o próximo vídeo.